Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta noite para mais um vídeo do canal Espírito e eu muito feliz de poder aqui vir para compartilhar a palavra, porque Jesus foi bem claro, olha, se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade e ela vos libertará, amém? Para você que já é inscrito no canal, continue compartilhando os vídeos, continue falando para as pessoas sobre este canal que quer apenas transmitir a verdade, não o conhecimento do Emerson, não conhecimento de nada que seja fora daquilo que Jesus falou. Porque tudo que nós precisamos está na palavra de Jesus Cristo. Tudo que você e eu precisamos para viver bem está em Jesus Cristo. Ele é verdadeiramente aquele que nos traz paz. Ele disse o quê? A sua plena paz, a plena paz dele, ele deixaria conosco. Basta buscarmos isso. A palavra fala, ó, lançai todas as vossas ansiedades nas mãos do Senhor, que Ele tem cuidado de vós. Então por que você está aí, fica vivendo todas essas coisas que o mundo faz contra a sua vida, contra nós, as cobranças que o diabo faz, sendo que nós podemos ver a plena paz de Jesus? Se você está com problema, faz igual ele fala, ó, quem que estiver cansado e sobrecarregado, vem até mim. E como que você vai chegar até o Pai? Orando, buscando, amém? Para você que está passando aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado por estar aqui. Eu sei que você vai ver este vídeo até o final. E se você sentir no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se, porque afinal de contas o canal Inspire-se. A inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Então que você possa ser mais um a viver Jesus Cristo, e não viver as coisas dessa terra, e não viver as mentiras pregadas, e viver verdadeiramente aquilo que Jesus fala. Se permanecer na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade e ela os libertará. A minha função é trazer esta verdade que é Jesus, para que vocês sejam libertos por Ele, Jesus Cristo. Amém? Hoje o tema é, até que ponto você acha que o dinheiro é de Deus? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês o seguinte, o dinheiro não vem de Deus. O dinheiro é proveniente das coisas malignas que o próprio ser humano criou, empolgados e impulsionados pelo diabo. E por quê? Porque quando lembramos do texto onde Jesus, onde aqueles malditos quiseram fazer com que Jesus caísse numa pegadinha e oferecem para ele a moeda. Jesus, e essa moeda? Aí Jesus muito sabiamente olhou e disse, de quem é essa esfinge que está estampada nessa moeda? É de César, então dai a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O nosso coração. E eu vou ser bem franco para vocês, eu vou dar nome aos bois, porque na verdade, olha, é universal, mundial, todos esses ministérios, primeiro que os ministérios foram criados pelos homens para escravizar e enganar as pessoas. Porque se nós formos ler aqui na palavra, o que está escrito, Deus não habita em templos construídos por mão de homens, e nem é servido por mão humana, tá certo? Então, eu quero que vocês entendam bem que essa prosperidade que é buscada hoje dentro dos templos, reunião de empresário, reunião de busca de reunião para a prosperidade, reunião para que Deus te abençoe, você tem que fazer campanha. Nada disso Jesus falou. Nada disso Jesus falou que precisamos fazer. Como assim vamos ter que pedir financeiramente para Deus nos trazer riqueza? Não existe, gente. Como vocês sabem, desculpa, estou mexendo muito com o cabelo, que eu não passei nada para segurar o cabelo. Jesus ele não falou absolutamente nada sobre essa questão de buscarmos prosperidade. O que Jesus nos ensina é buscarmos a verdade. Ele é o caminho, verdade e vida. Todo tempo ele fala para nós buscarmos a justiça, buscarmos a verdade, buscarmos a paz e buscarmos amar a Deus. E eu sou muito claro em dizer que quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 18, nossa visão muda totalmente, desde que o véu não esteja no nosso rosto. Porque Paulo ele deixa bem claro o quê? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 fala o quê? Não mais as leis, não mais os mandamentos estão escritos em tábuas de pedra, mas escritas com tinta em tábuas de carne, que são os nossos corações. Então já começamos por aí, porque Deus quer os nossos corações. Ele quer ver em nossos corações os mandamentos que ele deixou, 2. Ame a Deus de todo o seu coração e ame ao próximo como eu vos amei. Então não são mais 10, são 2. E outra, até quando você vai acreditar que o dinheiro sempre vem à frente e o dinheiro tem que ser pedido para Deus? Grandes erros cometidos pelas mentiras pregadas por esses líderes. Por quê? Porque em nenhum momento de Mateus Apocalipse, Deus o Pai ou Jesus Cristo ou o Espírito Santo
nos cobram coisas materiais. Existe uma distorção nas palavras para que haja um entendimento de que é dinheiro. A palavra dízimo, ela pode dizer até que sobre 10%, mas não é 10% em dinheiro, não é 10% de nada disso. Você não tem que dar o seu carro, você não tem que fazer campanha de 1000 anos, campanha de 2 meses, 3 meses, para que você seja abençoado, porque sabe a maneira como você vai ser abençoado? Quando você cair na real e você entender que Deus te deu corpo, são, mente sã para trabalhar. O trabalho é que nos faz ter condições de viver. É o trabalho que vai trazer para você o carro, a casa, as contas pagas. Não é Deus. Deus te dá condições para buscar. Ele não vai cair nada do céu, como a gente vê esses ministérios pregar. Por exemplo, você vê lá o pessoal dando testemunho na Universal, falando assim, porque eu tinha nada, hoje eu tenho 3 casas, carro. Eu tenho certeza que se você seguir as pessoas ali, depois do culto, vocês não tem nada disso. Mas enfim, não cabe a mim seguir ninguém. Cabe a mim neste canal trazer a verdade que pode libertar você de uma escravidão desnecessária. Porque Deus nos trouxe liberdade. A inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. As pessoas se perturbam com as coisas deste mundo. As pessoas ficam com problemas de todos os tipos, pressionadas pelas pessoas, pressionadas pelo diabo, porque a pessoa usa pessoas para nos perturbar. As pessoas ficam preocupadas com dinheiro, preocupadas com conta, se eu tenho carro, se eu não tenho. Gente, tudo isso que você hoje luta para ter, você não vai levar nada para o céu. Já vamos deixar bem claro isso. O que você vai levar? Não vai levar nada. Nada. Então vamos lá? Eu quero que vocês anotem aí, por quê? Eu tenho o hábito de dizer, quando nós vamos para a palavra lá, quando Jesus fala assim, olha, o Consolador, o Espírito Santo que vos deixarei, ele vos fará lembrar e vos ensinará tudo que eu disse e fiz. E aí nós vamos lembrar de tudo que Jesus falou, e aí há um motivo pelo qual nós temos que nos empolgar a viver. Eu digo que a vida é dia após dia, por quê? Porque o amanhã, daqui 1 hora, daqui 10 minutos, daqui 5 minutos, você não sabe o que acontece, porque tudo em nós pertence a Deus. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se eu não vivo mais eu, como é que eu vou programar o tempo? Como vou programar o tempo? Como vou fazer algo sem saber se eu vou até daqui 2 ou 3 minutos? Porque a vida é dia após dia para que possamos aprender, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos passar por todas as dificuldades, perseguições, tribulações e aflições tranquilos. Eu, por exemplo, gente, eu não me preocupo. Quando eu me preocupo é pouco, eu não fico nervoso, eu não desconto as minhas preocupações em ninguém, eu não deixo de ser uma pessoa educada com as pessoas, pelo contrário, Deus me quer amando o próximo. Para amar o próximo, você não tem que fechar a cara, você tem que ser espontâneo e falar assim, olha, Jesus. É o que eu sempre gosto de falar para as pessoas, Jesus me fez assim, Jesus me libertou, Jesus me salvou, Jesus me guardou. Por quê? Porque foi tudo Jesus e Deus, o Pai e o Espírito Santo mesmo. Gente, eu sou feliz. Eu acordo bem, eu vou dormir bem, eu vou dormir com dor. Eu tenho tido umas dores na perna, mas tipo assim, eu sou feliz. Eu tenho minha esposa, eu tenho minha casa, eu tenho meus gatos, minha cachorrinha. E eu sou feliz. E para mim isso basta, porque quando for o meu momento de partir, eu sei que eu vou ter feito tudo pela vontade de Deus, não pela minha vontade. A minha vontade não serve para nada, gente. O dinheiro não serve para nada se eu não tiver Jesus Cristo. E vamos entender algumas coisas muito importantes sobre essa questão de dinheiro. Por isso que eu perguntei, até quando você vai achar que o dinheiro é mais importante do que Deus? Até quando você vai achar que você tem que ir para esses templos malditos para buscar prosperidade e dinheiro? Na verdade, você está deixando o dinheiro lá todo dia, ou a todo culto, e qual é o retorno que você está tendo? Muitos vão falar, não, porque Deus me deu. Deus pode te ter dado, mas de outra forma, não da forma que eles deixam claro, que você tem que ser dizimista, fiel, para Deus ser fiel com você. Deus já é fiel conosco desde o momento que João 3,16 ele falou assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, preste atenção, que ele deu o seu único filho. Ele não nos cobrou a morte de Jesus, ele não nos cobrou a morte de Jesus. Ele deu o seu único filho. Se todos entendessem esse pequeno Deus dessa palavra,
ninguém mais falava que tem que ofertar e dizimar para ser fiel para com Deus. Deus já foi fiel conosco de nos dar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Basta você ter entendimento dado pelo Espírito Santo para entender isso. Não são as coisas dessa terra. É aquilo que vem do céu. Não é o conhecimento teu, não é o conhecimento que você acha que você tem, que o homem deu, que o tempo deu, que as frustrações te deram, que as situações de tristeza, que tudo aquilo que... porque não. Foi necessário você passar por todas as coisas para que você chegasse até aqui. E se você chegou aqui, se considere um vencedor, porque Deus está te guardando. Porque eu falo assim para as pessoas que muitas vezes nós vemos pessoas que têm tanta coisa, mas não tem nada. E muitos não têm nada e nunca vão ter. Porque não sabem aonde buscar. Buscam de forma errônea, forma grosseira, forma egoísta, soberba. Odeio isso nas pessoas porque isso é falta de Jesus. De Jesus, que ninguém quer Jesus, porque a vida com Jesus é difícil. Eu canso de falar aqui para vocês que quando Jesus fala assim, dá a cara a tapa, perder 70 vezes 7, todo mundo inverte isso aí. Não, porque eu sou assim e não sei o que, eu não vou deixar ninguém dar tapa. Pensa assim. Porque o que eu posso dizer é assim, sinto muito. Jesus vai olhar para você e falar assim, afaste de mim, pois eu não te conheço. Amém? Mas vamos lá voltar para a parte financeira. E eu quero que vocês marquem 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11. Eu quero que vocês anotem até o versículo 11 todo. Então, do 1 ao 11. E saibam, esse texto aqui, quando Paulo escreve, foi em relação às ofertas para os irmãos em Jerusalém. E aí, nós vamos entender porque está tão claro aqui, mas as pessoas não querem entender. E outra coisa, essas ofertas que eram feitas para os irmãos em Jerusalém, não eram ofertas em dinheiro, muitas vezes eram em mantimentos, roupas, alimentos, animais. Mas o homem distorce isso trazendo a questão financeira dinheiro. Gente, se o dinheiro fosse bom, ele não matava, não roubavam, não eram famílias destruídas por causa de herança, dinheiro. Já parou para pensar nisso? Pense bem, você se torna egoísta, você que está me ouvindo aí, eu tenho certeza que você quer passar até por cima dos outros, muitas vezes no seu trabalho, para alcançar um determinado patamar. Isso não é de Deus. Você tem que chegar onde você tem que chegar, buscando ser quem você é, buscando ser uma pessoa boa. Se você é um líder na sua empresa, não adianta você ser um líder chato. Você tem que ser uma pessoa de coração aberto, conversar. Por mais que as pessoas são difíceis, o amar ao próximo é demonstrar tudo isso. Então aqui, Paulo é bem claro em dizer assim que as ofertas recebidas eram de todas as maneiras. Naquela época, gente, não havia dinheiro. Havia moedas de prata, moeda disso, daquilo. Mas normalmente eram feitas ofertas para que os apóstolos e todos aqueles que queriam fazer a obra de Deus seguissem. Mas nós vamos entender, amém? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, do 1 até o 11, diz assim, olha. Na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Sei quanto estão ansiosos para ajudar e expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de que vocês, na Acaia, estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação que incentivou muitos a também contribuir. Quando nós lemos aqui, por que Paulo diz que teve muito orgulho das pessoas ali? Porque as pessoas contribuíram para que houvesse o ID, para que houvesse o ministrar a verdade. E muitas vezes o que não é expressado aqui é que eram contribuições, de que maneira? Com alimento. Só que as pessoas, os ministros, os pastores, os líderes, usam a palavra contribuição para dizer que era dízimo ou oferta em dinheiro. E nós sabemos, quando olhamos bem para o texto, o Espírito Santo dá a visão da verdade, que não era dinheiro. Mas enfim. Ainda assim, envio esses irmãos para me certificar de que vocês
estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão, que vexame seria para nós, e ainda mais para vocês, se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados depois de tudo que eu disse a eles. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta, que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Olha só como é muito claro para que nós possamos entender que as contribuições não eram dízimo, não eram oferta, não era por obediência e fidelidade a Deus. Que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. O que está dizendo aqui? Olha, quando nós vemos aí, tem muitas igrejas que se você não dizima, você não é fiel. Então você não tem salvação. Eu acho que eu já contei aqui que tem um cunhado do meu irmão que ele frequentava um ministério onde o pastor se via no direito de colocar o nome das pessoas que não dizimavam num mural bem na entrada da igreja. Eu achei isso tremendamente horrível, de uma ignorância, de uma soberba incrível, mas era verdade. E aí eu pergunto, Jesus falou para fazer isso? Jesus deixou escrito que éramos para não valorizar aqueles que não dizimam? Primeiro que a palavra dízimo no Novo Testamento, em algumas versões aparece uma vez só, em outras 3, enfim. Mas onde Jesus disse que deveríamos dar para sermos fiéis? Não. Que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Só que aí mais para frente nós vamos ver o que Deus fala sobre a questão dessa entrega. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Olha só, aqui é o texto que eu sempre chamo atenção. Você vai nos ministérios, eles sempre pregam esse versículo assim, ó. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Eles usam esse texto para dizer assim, olha, se você oferta pouco e não dizima, você não vai colher muito lá na frente. Totalmente um equívoco. E eu falo mesmo, esses líderes, esses ministérios, essas igrejas querem benefício próprio. Nós vemos líderes e pastores enriquecendo, com casas boas, carro importado, às custas das pessoas que ainda tentam buscar uma verdade que está em Jesus Cristo, mas são totalmente atormentadas por uma obrigatoriedade. Olha, se você não dizimar ofertar, você está no pecado, você não vai ter salvação. Desde quando, gente? Ah, porque o ministério faz um monte de coisa para o próximo. Ele entrega a cesta básica, não sei o quê. Isso tem que ser uma coisa feita sem propaganda. Lembra que eu falei que tem um texto que fala assim, olha, se você está fazendo as coisas para aparecer para os outros, você está totalmente errado. Esses ministérios fazem tudo para aparecer, para que pessoas vejam e digam assim, uau, aplaudam, e depois se vão para os ministérios, continuem contribuindo com aquilo que existe, que é dízimo, uma obrigatoriedade para mostrar a fidelidade de você e das pessoas, está errado. E aí o que eles não leem nunca é o texto que vem abaixo. Porque eles leem sempre esse. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Mas no versículo seguinte, no versículo 7, olha só. Leia aí na sua Bíblia, presta atenção. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem? Quem dizima os 10% do salário, de alguma coisa assim? Não. Deus ama quem contribui e quem dá com alegria. E esse
dar com alegria não é dar para depois receber em dobro, porque tem pastor, líder que fala assim, ó, o que você dá para Deus, você vai receber em dobro dele. Pelo que eu saiba, Deus não está assinando nenhum papel bancário dizendo que se você investir nele, o seu investimento vai dobrar. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Olha só. Então quer dizer, Deus ele é capaz sim de conceber a você a graça e o benefício de ter trabalho e vencer pelo teu trabalho, mas, olha só, repartir com os outros. Tá. Nós vemos aí muitos pastores que fazem campanhas para ajudar o próximo, mas muitas vezes quando o próximo precisa de algo, onde está o repartir com os outros? Pastor, os dízimos que você recolheu hoje, dá para você repartir conosco? Jamais. Ah, porque eu tenho que pagar o aluguel, água, luz da igreja. Quem disse que era para você montar um templo e depois ter que pagar água, aluguel, isso e aquilo e pedir para a pessoa que está ali buscando a verdade? E você mesmo, pastor ou líder, que não tem vergonha na cara e fica aí só vivendo disso e não trabalha e fica esperando que os outros te deem. Jesus vai olhar bem claro para vocês, porque naqueles momentos vocês vão falar, vocês vão ter essa cara de pau, mas Jesus, nós expulsamos os demônios e pregamos o teu nome, falamos o teu nome. Vocês vão ouvir claramente Jesus diz assim, afastem-se de mim, pois eu não os conheço. Vocês sabem disso, mas vocês também estão com este véu que cobre a verdade de vocês. Como dizem as Escrituras, Jesus disse, permanecendo na minha palavra, serão meus discípulos. Compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Quando você é lembrado para sempre, não é pela riqueza que você tem, mas pela generosidade, pelo teu caráter, pela sua educação, por sua humildade, não pela sua crítica ao outro, pelo seu julgamento ao outro, pela sua falta de buscar a Jesus Cristo. Você vai ser lembrado para sempre porque você vai estar aonde? Com Jesus Cristo para a vida eterna. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. O que eu vou dizer aqui? Deus supre as nossas necessidades para que depois semeia depois o pão para o seu alimento. Então, quer dizer, ele está suprindo o que? As nossas necessidades. E da mesma forma, ele proverá e multiplicará a sua semente, produzirá meio de vocês muitos frutos de justiça. Qual é essa justiça? Os muitos frutos de justiça virão daquilo que você vai conseguir por ser alguém que não vive mais você, mas vive Jesus Cristo. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Olha só. Vocês serão sempre enriquecidos. Como? Porque espiritualmente vocês vão estar tão cheios do Espírito Santo que quando houver a necessidade de alguém, você vai ajudar. Você vai contribuir. A sua semente estará dando frutos de justiça e de amor ao próximo. E quando levarmos a sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. E vamos lá para o 12, olha. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria a sua gratidão a Deus. Uau!
Vocês perceberam que em nenhum momento aqui é dito que você, para ser justo e ter frutos, você precisa dizimar, que você tem que ser dizimista fiel, que você tem que botar a cara a tapa nesses ministérios e ficar sempre ouvindo as mesmas besteiras, de que se você não dá, você não recebe, de que se você não dizimar, você não é fiel, de que se você não fizer tal coisa, você não vai receber de volta. Gente, parem com isso. Olha, por isso que Jesus, quando falou assim, se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, porque quanto menos você dar ouvido ao homem, mais você vai dar ouvido ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te dar discernimento. É igual eu falando aqui, o Espírito Santo vai falando para mim com a palavra e eu vou apenas explicando aquilo que está na palavra. Eu não preciso de teologia, porque teologia é mentira. É um curso criado por um homem. Teologia não tem nada a ver com Deus, o Pai. É estudo dos deuses, primeiro. Então você que está aí com esse diplominha de teologia, falando que é melhor que todo mundo, que você é ungido por Deus, todos nós somos ungidos por Deus. Então deixa essa sua mentira, essa capa que te cobre de lado, para você parar de pregar mentira para os outros. E os seguidores dos líderes também vão ter que ouvir de Jesus a mesma coisa, afaste de mim. Ficam enfiados dentro dos ministérios, ajudando o pastor, ajudando nisso, naquilo, achando que está fazendo grande coisa para quem? Para Deus? Está fazendo para o homem, está fazendo por si próprio, para você aparecer para o outro. Não adianta falar que eu estou sendo, ele está na heresia, falando isso de mim, eu. Verdade. E para de pregar essa questão de dinheiro. As pessoas muitas vezes vão para a igreja buscando a palavra de amor, de entendimento, de discernimento de Jesus Cristo. Amém? O dinheiro não é importante. O dinheiro jamais será importante. O dinheiro é apenas algo criado pelo homem para que nós sejamos obrigados a pagar contas, pagar isso, pagar aquilo. Poucos recebem os lucros de tudo isso e poucos continuam só pagando. Então pare de ficar pagando aquilo que não é para Deus, esquece isso. Você não precisa pagar pela tua salvação. Basta você buscar a Jesus Cristo. Deixe esse véu cair. Leia lá 2 Coríntios capítulo 3, 1 ao 18, para você entender o que eu estou falando. E leia e entenda esse texto. Eu digo, marcou o texto? Vai para o seu lugar secreto e pede para o Espírito Santo te dar discernimento. E ele vai te dar. Porque não é o Emerson. É a palavra daquele que nos deu amor. Aquele que morreu por nós, ressuscitou para que nós fôssemos livres de todo o tipo de maldição. Amém? Bom, gente, perdoa aí o tempo, quase 30 minutos, mas eu preciso falar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é a palavra de Deus. E outra coisa, eu não preciso enfiar a goela abaixo nada do que eu estou falando aqui, viu? Eu posso apenas dizer para você que seja feita a sua escolha. Mas nunca esqueça. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, a primeira coisa que ele fala, uma das primeiras coisas que está lá, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Não a sua para com você, não a sua para as coisas dessa terra. Deixa de ser bobo, de ficar sofrendo por causa das coisas do mundo. Se alegre em Jesus Cristo. Amém? Bom, gente, muito obrigado pela atenção. Para você que já é inscrito no canal, continua compartilhando. Compartilha esse vídeo. E para você que está passando aqui pela primeira vez, se você gostou e está entendendo, alguma coisa está no seu coração, na sua mente, dizendo assim, puxa vida, né? Se inscreva no canal e compartilhe com outros essa alegria que eu tenho de falar de Jesus Cristo. Amém? É isso aí, gente. Até o próximo vídeo, que eu não sei quando será. Mas Deus abençoe a todos, graça e paz, uma ótima noite para todos, bom descanso e até mais. Tchau, tchau. Valeu.